Quest Interativo. Hoje nós vamos falar sobre o tema cultivo da oliveira. O cultivo da oliveira é o tema de uma série de 3 entrevistas. São 3 programas voltados ao cultivo da oliveira. Então nós vamos aí estar recebendo a equipe do projeto Oliva São Paulo, que são pesquisadores da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. Esse grupo ele foi criado para fornecer informações, atividades, pesquisas e as últimas notícias sobre a cultura da oliveira. Eu agradeço aí a cada membro dessa equipe do projeto Oliva São Paulo por ter aceito a estar participando do canal Quest Interativo. Para nós é motivo de muita honra e de muita alegria poder receber vocês. Sejam muito bem-vindos. Como eu disse a vocês, o cultivo da oliveira foi então dividido em 3 entrevistas. E no programa de hoje nós vamos falar sobre cultivares, clima, adubação e tratos culturais. Então aí eu vou fazer a primeira pergunta para a doutora Edna Bertoncini. Doutora Edna, quais são os principais cultivares de oliva para uso no Brasil e o que os diferencia? Meu nome é Edna Bertoncini, eu sou pesquisadora da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. No mundo, há em torno de 3.000 cultivares de oliveira. Comerciais, cerca de 1.000 cultivares. E desses 1.000 cultivares, 139 deles são produzidos em 85% da área comercial do mundo, que se concentra em 23 países. Contudo, no Brasil, o número de cultivares que se adaptou às nossas condições não passam de 6, nos quais se consegue produtividade adequada ao nível de manejo conduzido. O cultivar arbequina é de origem espanhola e é um cultivar extremamente plástico, adaptando-se às diversas condições climáticas e de solo. Sua entrada de produção é precoce, assim como sua floração, e é tido como um cultivar autocompatível, quer dizer, se autopoliniza. A planta apresenta vigor baixo, folhas elípticas, frutos pequenos e arredondados, e apresenta 60 a 70% da composição glicídica em ácido oleico. A produtividade e o rendimento de azeites é alto, contudo a estabilidade desses azeites é baixa, apresentando um potencial máximo de polifenóis em torno de 250 mg por quilo. O cultivar arbosana, de origem espanhola, apresenta vigor baixo, apresenta alta produtividade e rendimento de azeite até 2 pontos acima do cultivar arbequina. No Brasil tem se mostrado pouco resistente em muitos lugares a pragas e doenças. A colheita é em torno de 3 a 4 semanas após o cultivar arbequina. As folhas são elíptica-lanceoladas, os frutos ovoides ligeiramente assimétricos. E o azeite possui uma maior estabilidade que o azeite arbequina. Apresenta em torno de 74% de ácido oleico, 200 mg por quilo de polifenóis, com sensores de grama, tomate e amêndoa. O cultivar grego coroneike ocupa 50 a 60% da área cultivada da Grécia. Sua entrada em produção é precoce, mas sua floração é tardia e apresenta maturação média a tardia. Sua produtividade e rendimento de azeites é alto, assim como a estabilidade do azeite, apresentando em torno de 400 a 500 mg por quilo de polifenóis e de 70 a 80% de ácido oleico. O vigor da planta é médio, no Brasil é alto, a folha elíptica lanceolada e o fruto é ovoide, assimétrico, um pequeno ápice ou espinho na ponta. Apresenta sensores de grama, maçã e amêndoa verde. O cultivar picual, também de origem espanhola, é um dos mais cultivados na Espanha, ocupando cerca de 900.000 hectares. A sua entrada em produção é precoce,
mas a sua floração e maturação é tardia. Cultivar tido como autocompatível, apresenta elevada produtividade e elevado rendimento de azeite. O vigor da planta é médio a alta, mas apresenta muitas brotações. Apresenta folhas elípticas, lanceoladas e frutos ovoides com pequena ponta no ápice, contudo um pouquinho menor e menos saliente que aquela apresentada pelo fruto do cultivar coronete. Apresenta em torno de 81% de ácido oleico e de 300 a 500 miligramas por quilo de polifenóis, apresentando alta estabilidade. O cultivar Maria da Fé foi registrado pela EPAMIG em 2008 e 2009 e consiste do melhoramento cultivar galega, que é um cultivar português. É tido como um cultivar, como o primeiro cultivar de oliveira brasileiro. As plantas apresentam alto vigor, até 6 metros de altura se não podadas. As folhas são lanceoladas, estreitas, verde escuras em cima e prateada embaixo. Apresenta baixa produtividade e baixo rendimento de azeite. Os azeites são suaves, com em torno de 60 a 75% de ácido oleico e de 200 a 250 miligramas por quilo de polifenóis, originando azeites suaves com sensores de nozes e frutos secos. Tem se adaptado muito bem em altitudes acima de 1.500 metros. O cultivar italiano Coratina, originário do sul da Itália, é de fácil adaptação a diversas regiões e sua entrada em produção é precoce. A produtividade e o rendimento de azeite são altos, assim como uma elevadíssima estabilidade. É um dos cultivares que tem um dos maiores teores de polifenóis. Apresenta um vigor médio das plantas, folhas elípticas lanceoladas e os frutos são ovoides ligeiramente assimétricos. Os teores de ácido oleico são em torno de 78 a 82% e os teores de polifenóis um dos mais altos encontrados entre os azeites, de 750 a 1.700 miligramas por quilo, com sensores os azeites de folha e alcachofra. O cultivar italiano Grappolo apresenta vigor médio, folhas elípticas e ramos pendentes. Apresenta também alta produtividade e rendimento de azeite, contudo, um percentual alto de abortamento das flores e é auto-incompatível. A colheita é tardia, apresenta em torno de 75 a 85% de ácido oleico e de 300 a 400 miligramas por quilo de polifenóis nos azeites, com sensores de grama, amêndoa e alcachofra. O cultivar italiano Ascolana apresenta dupla finalidade, tanto para azeite como para mesa. Possui uma relação polpa-caroço em torno de 6, o que facilita a separação de ambos. Sua entrada em produção é precoce, mas é exigente quanto ao solo e ao clima. A floração é tardia, apresenta aborto ovariano e autocompatibilidade. A produtividade é média e a maturação dos frutos é precoce. A planta apresenta elevado vigor, com folhas elípticas e frutos ovoides arredondados. O percentual de ácido oleico é em torno de 80% e apresenta o teor de polifenóis elevado, de 480 a 580 miligramas por quilo. O baixo número de cultivares passíveis de produtividade nas condições brasileiras leva a olivicultura a uma condição de fragilidade. Para tanto, é necessário a introdução de novos cultivares e ensaios varietais, de modo que se possa aumentar esta variabilidade e tornar o sistema mais sustentável e produtivo. O Grupo Oliva São Paulo vem buscando desenvolver ferramentas biotecnológicas de modo que se possa desenvolver o melhoramento genético de cultivares e a introdução de novos cultivares adaptado às condições brasileira e paulista e assim expandir a área cultivada de oliveira no Brasil. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre o clima. E para falar sobre esse assunto, nós vamos estar conversando com a doutora Angélica Prella. Doutora Angélica, conta pra gente quais as condições climáticas ideais para o cultivo da oliveira. Meu nome é Angélica Prella Pântano,
sou pesquisadora do Instituto Agronômico e desde 2010, 2011 estou no Grupo Oliva SP. A minha área de atuação é a área de climatologia e estamos trabalhando no zoneamento para a olivicultura também. Desde o início, a gente tem encontrado vários produtores interessados em cultivar a oliveira no estado de São Paulo. Em alguns locais, a cultura não se desenvolve. É uma cultura vinda do Mediterrâneo e ela está acostumada com um clima mais frio. Embora no estado de São Paulo a gente tenha algumas situações assim, não é todo local que ela se desenvolve. E isso foi um problema, porque a gente teve contato de alguns produtores que viram na imprensa essa cultura sendo cultivada e sendo produzindo, e resolveram plantar. Então, a gente percebeu que no dia a dia essa cultura tem se expandido no estado de São Paulo cada vez mais e muitas vezes sem a atuação de um técnico responsável. O produtor acha que na região dele produz e ele vai lá e compra as mudas e implanta um olival. E depois de vários anos ele percebe que não produz. Então a gente trabalhou em 2015 num pré-zoneamento para o estado de São Paulo e a gente, de acordo com a literatura e com os dados que a gente já tinha, a gente chegou à conclusão na época que um mínimo de 400 horas de frio abaixo de 12 graus seria o ideal. Com esse tempo, já faz 5 anos, a gente tem percebido que em alguns locais essa quantidade de frio não tem sido suficiente. Então a gente já vê alguns locais com 600, 700 horas de frio e que não produz. Como vocês podem ver nesse mapa, ele foi dividido o estado de São Paulo em várias cores. As cores mais escuras, o azul mais escuro, ele está relacionado às regiões de mais altitude, onde a gente tem maior quantidade de número de horas de frio. Daí ele vai passando para um azul mais claro, depois para um verde e até o vermelho, que seriam as áreas com menos horas de frio, as áreas inaptas à produção de oliveira no estado de São Paulo. Então, pelo mapa, a gente consegue ver que as áreas aptas estão entre as regiões azul marinho, em tons de azul e começando no tom de verde. Trabalhando num novo zoneamento, em parceria com o Ministério da Agricultura e a Embrapa, e agora a gente subiu esse número de acordo com outros estudos em outros estados. A quantidade mínima de horas de frio vai ser estabelecida em torno de 600 horas de frio. Isso para algumas cultivares, são as cultivares menos exigentes. A gente já sabe que algumas cultivares mais exigentes, elas chegam até 700, a 800, até 900 horas de frio, abaixo de 10, 12 graus, para poder produzir. Então a gente trabalha nessa área, a gente desenvolve um estudo climático da região de interesse, e aconselha o produtor a implantar ou não o olival. E a gente aconselha sempre que antes de comprar as mudas, antes de implantar, entre em contato para que faça essa orientação. Porque depois do olivão implantado, tem um custo muito alto. Tem o custo da mão de obra, tem o custo das mudas, que não são baratas, tem custo de manutenção, de manejo, porque é previsto para a primeira produção baixa ainda a partir de 3 a 4 anos. E a gente tem visto olivais de 7, 8 anos que nunca produziu. Ainda não se sabe realmente se é realmente falta de frio ou manejo inadequado. O manejo também tem que estar aliado às condições climáticas, Não adianta só ter condições de frio para desenvolver e produzir se a planta não tem uma adubação, um manejo correto. Então a fertilidade do solo, a nutrição da planta é muito importante juntamente com o clima. Então por isso a gente aconselha que tenha esse acompanhamento técnico desde o início, da escolha do local e implantação do olival. O nosso grupo está aberto, estamos dispostos a ajudar e disponível. Então, por e-mail, por telefone, pode entrar em contato com o nosso grupo ou mesmo individual e a gente orienta nessa parte inicial juntamente com outros pesquisadores que trabalham na parte de implantação da cultura. Doutora Edna Bertoncini, vamos falar um pouquinho agora sobre o plantio e também sobre a adubação. Nós gostaríamos de saber como deve ser feito o plantio. E quanto à adubação, nós gostaríamos de saber quais são as necessidades para plantio e reposição em cobertura. Quando
devemos repor? Agora sobre a implantação e o manejo de olivais, assim como a parte de solos e nutrição de plantas. Eu, juntamente com outro colega, o André Cesar Vitti, que faz parte da mesma unidade de pesquisa em que eu trabalho, trabalhamos com essa parte da olivicultura. No estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, a cultura da oliveira se implantou especificamente em áreas montanhosas, acima de altitude de 900 metros, nas quais ocorrem as condições de frio suficiente para que haja o florescimento e a frutificação das oliveiras. Nessas áreas, os solos são extremamente rasos, compostos predominantemente por cambissolos, com baixos valores de pH e altos teores de alumínio e ferro. Um conceito errôneo que se introduziu no Brasil com respeito à olivicultura é que as oliveiras são plantas rústicas, cultivadas em solos pedregosos e arenosos como os solos mediterrâneos. Contudo, é necessário ressaltar que os solos mediterrâneos, apesar de apresentarem alta pedregosidade e muitas vezes serem solos arenosos, eles apresentam alta fertilidade do solo, com elevados valores de pH e elevados valores de saturação por bases. E é essa condição que nós buscamos para o cultivo das oliveiras no Brasil. A construção da fertilidade desses solos declivosos, intemperizados, com baixos valores de pH, rasos e ricos em óxidos de ferro e alumínio, é um grande desafio para a olivicultura de montanha, como aquela que ocorre no sudeste brasileiro. São necessários vários anos para que se consiga a implantação de olivais que tenham bom desenvolvimento vegetativo e alta produtividade, de modo que se possa conseguir índices de fertilidade semelhantes àqueles que ocorrem nas regiões mediterrâneas, nas quais as oliveiras são originárias. Nesses solos de baixa fertilidade, nós estamos trabalhando com o conceito de construção da fertilidade do solo. Que consiste esse conceito de construção? Consiste na calagem e fosfatagem em área total já na implantação do olival, do uso de matéria orgânica no sulco de plantio ou na cova quando não for possível fazer o plantio em sulco, o uso de calcários oxídicos de alta reatividade e gesso sobre recomendação quando os teores de alumínio em subsuperfície forem altos. Uma outra estratégia extremamente importante para a construção da fertilidade desses solos montanhosos intemperizados é o plantio de leguminosas antes da implantação do olival e depois da implantação na entrelinha da cultura, mantendo sempre o solo vegetado, reduzindo os riscos de erosão, melhorando os teores de matéria orgânica e a ciclagem de nutrientes nesses solos. Um fator importante que eu gostaria de citar é que as análises de solos dessas áreas trazem sempre elevados teores de matéria orgânica, mas cabe ressaltar que essas análises são realizadas pelos laboratórios de rotina por meio de uma estimativa multiplicando o teor de carbono pelo fator 1,72, que superestima muitas vezes o teor de matéria orgânica do solo, induz o produtor à ideia de que aquele solo é rico em matéria orgânica e rico em nitrogênio e que não é necessário a adição de nitrogênio à cultura para evitar o desenvolvimento vegetativo vigoroso das oliveiras, levando muitas vezes a um baixo desenvolvimento vegetativo das plantas e uma baixa vitalidade. Algumas leguminosas indicadas antes da implantação do olival e até mesmo no primeiro, segundo e terceiro ano de cultivo seria a Crotalária juncia, que fornece uma elevada quantidade de matéria seca e até 120 kg de nitrogênio por hectare por meio da fixação biológica de nitrogênio. Ao mesmo tempo, as raízes dessa leguminosa penetram o solo até 1 metro, 1,20 m, realizando então o trabalho de descompactação de solos, mesmo aqueles em que não seja possível a mecanização em função da alta declividade. O plantio dessas leguminosas deve ser feito de setembro a fevereiro, na época em que se tem aí
uma maior insolação e fotoperíodos maiores. E o corte das plantas é feito no florescimento e os restos culturais são incorporados ao solo ou mantidos na superfície. A Crotalaria spectabilis e a Ocroleica, além de todas essas vantagens, ainda elas são controladoras de nematóides que porventura estejam presentes no terreno. Outras leguminosas indicadas seriam o trevo, a rotação de trevo e aveia na época de inverno e o feijão de porco na época então da primavera e verão. Após o terceiro ano, é indicado que a entrelinha mantenha-se sempre vegetada ou com o mato roçado ou dessecado com herbicidas. A prática de dessecação com herbicidas nós estamos evitando em função do não registro de produtos para a cultura da oliveira no Brasil e em função de não ter conhecimento sobre a deriva desse produto na cultura, que pode se causar uma fitotoxicidade oculta. Após o terceiro ano de plantio, estamos preconizando a substituição da braquiária por outras leguminosas como o amendoim forrageiro, que é perene, protege o solo da erosão, não são necessárias roçagens constantes, fixa nitrogênio atmosférico, cicla nutrientes das camadas superficiais do solo, aumenta o teor de matéria orgânica do solo por meio das raízes que constantemente morrem e surgem novas, proporciona maior retenção de água no solo para períodos secos, além de diversificar a cultura e reduzir pragas e doenças. Sabe-se que a braquiária abriga uma elevada quantidade de cigarrinhas que são transmissores da Xylella fastidiosa. O fator primordial para a fertilidade desse solo, sob condições tropicais, montanha, intemperizados, é a calagem, ou seja, a correção da acidez do solo e a introdução de bases como cálcio e magnésio, que são macronutrientes secundários de planta. A calagem deve ser executada em função da saturação de bases, que para as oliveiras nós tentamos elevar em torno de 70% a 80%, com elevação gradual desse percentual ao longo do cultivo. A calagem deve ser executada em função da capacidade de troca de cátions do solo. Essa capacidade de troca de cátions deve ser aumentada com a introdução de matéria orgânica, como já falamos anteriormente, no sistema por meio do uso de compostos orgânicos na nutrição ou mesmo por meio da produção de leguminosas e incorporação de restos vegetais ao terreno. Na implantação do olival, é essencial que essa calagem seja feita para corrigir em torno de 50 a 60 centímetros do perfil do solo e que esse calcário seja incorporado por meio de arações. Deve-se considerar as diversas fontes de calcário que se tem no mercado: calcários calcíticos, calcários dolomíticos. A escolha sempre é feita considerando a relação cálcio e magnésio do solo, que deve ter uma proporcionalidade ideal na maioria das culturas. Calcários carbonatados, oxídicos e gesso são outras opções. Os carbonatados com PRNT acima de 70% são indicados para a correção inicial do solo, para a formação da base do plantio. E calcários oxídicos e o gesso são indicados nas condições posteriores em que o olival já foi implantado e não é possível fazer mais o revolvimento do solo e a incorporação de calcários carbonatados. Nesse caso, se usa o gesso, sempre considerando os teores de base em superfície, teores de alumínio em subsuperfície, de modo que não haja a lixiviação de bases e o empobrecimento do solo na camada superficial. Os calcários oxídicos com elevado teor de BRNT e relações de cálcio e magnésio proporcionais à absorção das plantas têm sido uma excelente opção para olivais já implantados. Eles permitem a penetração do produto em camadas mais profundas, a correção da acidez e a incorporação das bases nos casos em que não é possível mais o revolvimento mecânico. Outro estudo executado pelo nosso grupo de pesquisa refere-se à classificação do solo. Ela é feita por meio da abertura de trincheiras, nas quais observamos os horizontes do solo, possíveis camadas de compactação e de impedimento
ao sistema radicular da planta, a textura e a drenagem do solo, assim como verificamos qual é o material de origem, que é muito importante para o manejo do solo e de sua fertilidade. Do lado esquerdo nós vemos um olival implantado sobre um cambissolo originado de argilito com 3 anos de idade. E do lado direito nós observamos um olival com 2 anos de idade, também implantado sobre um cambissolo, porém originário de granito. E observamos que, apesar do mesmo manejo do solo, do mesmo sistema de implantação, o olival mais jovem do lado direito, as plantas têm maior vigor e maior desenvolvimento, em função da rocha de origem, o granito, cujos minerais conferem ao solo uma maior fertilidade natural. Outro estudo que nós executamos são estudos do sistema radicular das plantas. As oliveiras são extremamente sensíveis ao encharcamento, não suportando terrenos em que haja a estagnação de água por um período longo. Nesses casos, realizamos a abertura do sistema radicular e a melhoria da drenagem dessas plantas. Também fazemos análises foliares quando necessário, enfatizando que elas não são o ponto fundamental para o manejo da fertilidade do solo. Doutora Edna, vamos falar um pouquinho agora sobre tratos culturais. Quais são os tratos culturais necessários? Necessita de poda? A oliveira é uma planta C3 que necessita de uma maior quantidade de luminosidade para se desenvolver e frutificar, ao contrário das plantas C4, como o café e a soja, por exemplo. O café, ele consegue produzir mesmo em sombreamento, a oliveira já não. A oliveira é uma planta heliófita. As folhas são cerosas com diversas camadas de célula, necessitando de uma maior quantidade de energia e de luz para que haja o processo de fotossíntese e para que haja a diferenciação das gemas vegetativas e em gemas reprodutivas. A necessidade de luz é em torno de 800 a 1000 micromols por metro quadrado por segundo, para que ocorram esses processos de florescimento e também o melhor desenvolvimento da planta. Por isso a necessidade da poda. Ela tem 3 características morfológicas que nós temos que controlar desde a poda de formação para que haja uma boa formação da planta, da copa e uma melhor luminosidade. Uma das características é a basitomia. Ela tende a formar diversos troncos, um invassoramento, como a gente fala. Essa planta aqui, por exemplo, ela não teve uma poda de formação. Esse tronco aqui e esse tronco aqui. O que teria que fazer nessa poda agora? Eliminar esse tronco e nós começaríamos a árvore por aqui. Aqui está muito próximo do solo, o tronco, e suscetível a doenças. Essa é uma das características que a gente controla com a poda de formação. Outra característica é a dicotomia. A tendência da oliveira é soltar diversos ramos bifurcados. Então aqui nós temos um ramo primário, por exemplo, né? Desse ramo primário, ele solta um ramo secundário. Desse ramo secundário, ele solta mais outros 2 ramos. Esse ramo aqui, ele já vai soltando mais 2 ramos. Então nós temos que eliminar todas essas bifurcações para que haja uma boa luminosidade da planta. Essa quantidade imensa de ramos bifurcados, vocês podem ver que causam sombra desse lado da planta. Se desenvolve menos, né? E também não ocorre o florescimento. Uma terceira característica das oliveiras é o dimorfismo. O que é o dimorfismo? Ela tem essas gemas axilares e essas gemas aqui, dependendo da luminosidade, elas podem se transformar em gemas vegetativas, isso é, elas vão criar novas folhas e vão vegetar ainda mais. E elas podem se transformar em gemas reprodutivas e gerar flores, que é isso que a gente quer. Então, o objetivo é sempre fazer com que a planta toda fique iluminada e que haja o florescimento pleno.
Aqui nós temos uma planta de grápulo, o formato da copa dela é bem diferenciado, ela tem uma quantidade bem grande de ramos inclinados. O interessante na oliveira é que nós tenhamos muitos ramos inclinados, que quanto mais ramos inclinados a gente tiver, a luminosidade do sol pega mais nas gemas e há maior possibilidade aí de transformação das gemas e florescimento. A produtividade da oliveira, se pode fazer o cálculo dela pela quantidade de ramos inclinados que pegam sol, tá? Então a gente prevê produtividade dessa forma. Bom, esse pomar aqui, há 9 anos atrás ele foi implantado e não foi feito nenhum tipo de poda, nem de formação e nem de produção. As árvores estavam imensas, com 5, 6 metros de altura e havia muito sombreamento. Nós fizemos há 2 anos atrás uma poda radical, né? E agora nós vamos fazer aqui uma poda de manutenção e de produção. Vocês podem ver que desse lado da planta bate muita sombra ainda e não tem ramos. Dos outros lados que bate sol, você tem uma maior quantidade de ramos inclinados produtivos. Desse lado está faltando ramos. A luz do sol não bate aqui. Tem fotossíntese e também não tem fluxo da raiz de seiva para essa parte. A planta abandona essa parte e manda toda a energia. Precisamos maiores e ladrão e dos mais iluminados. E a tendência dele é sobrepor aos demais. Então a gente tem que fazer essa correção da planta. Inicialmente, o Osni já tirou aqui a basitomia da planta, a tendência dela a produzir aqui um paralelo. Então agora nós vamos podar as dicotomias. Esse daqui é um ramo primário. Desse ramo primário já saiu esse daqui, inclinado, né? Que é um ramo produtivo. E saiu esse aqui, que é quase um ladrão, tá? E há aqui uma bifurcação. Quando há essa bifurcação, a divisão da seiva. Então a seiva vai fortalecer sempre um ramo, né, que pega mais luz em detrimento do outro. Então nós vamos ter que eliminar, né, o ramo mais fortalecido e tentar fortalecer aqueles ramos produtivos mais inclinados. Como aqui tem uma sombra muito grande, a gente vai ter que aliviar essa parte da planta para iluminar esse lado da. Então nós temos aqui o ramo, né, a bifurcação. Temos a bifurcação. Vamos arrancar um deles, tá? Olha como já aliviou bastante. E aqui nós ficamos com esse ramo inclinado. Só que esse ramo inclinado já tem um ladrão aqui. Então esse ladrão vai embora. Olha como já iluminou bem aqui. Daqui que é um ladrão que já está se formando. Pela própria coloração dele você já vê que ele é um ladrão. Coloração bem verde. A tendência dele é formar um ramo bem ereto. Esses ladrões aqui estão subindo, fechando toda a parte do meio da planta, impedindo que a luz penetre. Quero iluminar a planta desse lado para formar ramo produtivo. Eu preciso ter ramo produtivo dos 4 lados da planta. Aqui também, olha, esse daqui a planta até abandonou esse ramo produtivo. Ela abandonou porque não tem luz, então você vai cortar aqui. Todas essas bifurcações aí fazem a divisão da seiva e mesmo que a planta esteja bem nutrida, há uma má distribuição de seiva e de nutrientes. Então ela tem bastante nutrientes no solo, mas a planta dentro dela está desequilibrada nutricionalmente. Esse daqui também. Venha desse lado, esse, olha a coloração dele super verde, é um ladrãozão que já vai subir, vai embora também. Esses dois, esse e esse. Olha, tá vendo aqui a bifurcação? É bem nítida a bifurcação. Então a planta distribui a seiva, um pouco vai para lá, um pouco vai para cá. Acaba esse ramo aqui, que é mais alto, se concentrando em auxina e pegando todos os nutrientes da planta e enfraquecendo a parte baixa e a parte média da planta, que são mais interessantes para o florescimento. Vocês podem ver que a planta ficou bem mais iluminada, né? E depois a gente vem tirando essas partes aqui que são exauridas da planta, né? Partes mais secas que a planta não vai mais brotar. E já é mais uma poda mais sofisticada, né? E melhorada para melhorar as finalizações aí. O formato da grápulo, o formato da copa dela já é um formato de ramos inclinados que favorece então a presença de luz nas gemas.
ela já tem esses ramos inclinados. Então isso já ajuda bastante. Daqui uma poda pequena, né? E as pontas também, olha, formam esses chifres. Eu tenho que dar um posicionamento para a planta, cresça de algum lado. Então eu tiro isso daqui e eu falo para a planta, eu tenho que conversar com ela. Eu quero que você crie ramos desse lado aqui que está faltando. Então eu melhoro aqui a finalização, que a gente fala formação de cones. Por isso que o nome dessa técnica é vaso policônico. Então eu estou falando para a planta, forma um cone aqui, eu quero que você forme ramos o ano que vem desse lado. Se eu deixar esse ramo maior aqui, ele vai sobrepor aquele, então eu venho e corto. Esse ramo também está sobrepondo lá, eu venho e corto. Tá vendo? Eu dou um posicionamento, eu corto tudo que vai competir com ele, tá? Para que o crescimento futuro seja um crescimento direcionado. Eu quero que forme ramos desse lado da planta. Uma informação extremamente importante sobre poda é a época em que ela deve ser realizada. A poda de oliveira deve ser realizada na época de repouso vegetativo da planta, quando as temperaturas máximas do dia forem menores do que 25 graus. E isso ocorre no estado de São Paulo de meados de maio até meados de agosto. Não se deve nem podar e nem colher oliveiras com escadas, no máximo com extensores. A duração máxima da poda deve ser de 10 a 15 minutos, desde a tomada de decisão de quais ramos cortar até a execução da poda. Os ramos primários devem ter uma inclinação em torno de 45 graus. E as partes mais baixas da planta devem receber no mínimo de 10 a 15% do que recebe as partes mais elevadas. É possível realizar o cálculo do volume de copa por hectare, de modo que se garanta a máxima fotossíntese e a máxima síntese de carboidrato pelas oliveiras. Em condições subtropicais, esse volume é de 14 a 15 mil metros cúbicos por hectare, ressaltando que nessas condições, em determinadas épocas do ano, temos elevadas temperaturas e elevados índices pluviométricos. Se considerarmos os espaçamentos tradicionais que estamos utilizando de 6 por 6 ou 6 por 5, com em torno de 280 a 200 plantas por hectare, a altura máxima que nós poderíamos ter de por planta seria de 4 metros e o diâmetro também de 4 metros. É importante salientar que a poda de oliveira ocorre em todas as zonas produtivas do mundo e em condições subtropicais ela deve ser intensificada devido ao crescimento vigoroso das plantas. Um pomar pode ser mantido sem podas até o 5º, 6º ano, mantendo-se produtivo. A partir desse ponto, ele entra em estagnação, acumulando uma quantidade muito grande de madeira e de material vegetativo não produtivo. Assim, é necessário que se façam as podas de formação, podas anuais leves ou podas bianuais médias, evitando assim as podas radicais que atrasam o novo ciclo vegetativo da planta em 2 ou 3 anos. Bom, gente, é isso aí então, a nossa primeira parte sobre o tema cultivo das oliveiras. Eu quero mais uma vez estar agradecendo a equipe do projeto Oliva São Paulo. Eu espero você então na próxima semana para a continuidade da nossa entrevista. Eu quero pedir a você que você compartilhe esse vídeo com seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. E se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Eu aguardo você então na próxima semana. Um forte abraço e até lá!